sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, a igreja celebra hoje São Vicente de Paulo. Ele nasceu na França em 1581, em uma família de camponeses. Quando era adolescente, foi enviado para o colégio dos franciscanos na próspera cidade de Dax. Lá, entregou-se por completo aos estudos, mas começou a sentir vergonha de suas origens. Recebeu a tonsura e as ordens menores para, em seguida, entrar na Universidade de Toulouse, onde estudou teologia. Seu pai morreu e lhe deixou parte da herança para que pudesse pagar seus estudos. Mas o jovem Vicente recusou a ajuda e decidiu cuidar de si mesmo. Por isso, trabalhou como educador em um colégio. Foi ordenado em 1600, com apenas 19 anos, e preferiu continuar seus estudos. Desejando ser bispo, uma anciã dama de Toulouse deixou para ele uma herança econômica que ele teve que ir receber em Marsella. Quando retornava, o navio foi atacado pelos turcos e Vicente foi feito prisioneiro. Diz-se que foi vendido como escravo e esteve a serviço de um pescador, de um médico e de um cristão renegado. A este último conseguiu converter e assim pôde empreender sua viagem de retorno até que chegou a Paris. Mais tarde serviu como pároco, mas teve que deixar a função para ser preceptor de uma ilustre família. No entanto, nessa vida de riqueza, começou a se dar conta de que o Evangelho exige uma caridade radical. O Evangelho de hoje nos mostra a desconfiança de Herodes sobre Jesus por ocasião do envio dos 12 em missão pela Galileia, território não muito extenso que estava sob sua jurisdição. Recebendo notícias da crescente atividade de Jesus e de seus discípulos, Herodes alarma-se, parecendo-lhe que se repetia a mesma agitação ocorrida com João Batista, e por isso procura ver e saber quem é este homem de quem se ouve falar tanto. Herodes estava ciente de que mandara degolar João Batista para ver-se livre da acusação que lhe pesava em vista da sua situação de adultério.
Porém, o que Herodes não sabia era que João Batista havia sido apenas o precursor do Messias e que o verdadeiro Salvador estava vivo e sendo interrogado, acusados pelos prodígios que realizava. Por isso, Herodes procurava ver Jesus e se questionava sobre a sua verdadeira identidade. A pessoa de Jesus continua a ser questionada por aqueles que ainda não tiveram com ele uma experiência de salvação. Muitos também hoje o buscam, mas não têm consciência de que e por que o procuram. Escreve sobre Jesus sem tê-lo conhecido e fazem suposições sobre a sua pessoa, levando muitos outros a acreditarem nas suas falsas conjecturas. Jesus é o protótipo do homem vindo do céu. É o modelo que todo filho e filha de Deus precisam seguir para serem reconhecidos pelo Pai. Para que nós tenhamos convicção sobre quem é Jesus e qual o seu verdadeiro papel na nossa vida, basta conhecer a sua palavra para ter intimidade com Ele na oração, na adoração e na Eucaristia. Neste mundo, o Senhor só é visto quando as pessoas querem vê-lo. Não há de que nos espantarmos. Mesmo na ressurreição, só foi dado ver Deus aos que tinham o coração puro. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Quantos bem-aventurados não tinham Jesus enumerado já, e contudo não lhes tinham prometido esta possibilidade de ver Deus? Se, portanto, aqueles que têm o coração puro hão de ver Deus, seguramente que os outros não lhes tinham prometido esta possibilidade de verem Deus. Se, portanto, aqueles que têm o coração puro hão de ver Deus, seguramente que os outros não o verão. Aquele que não quis ver Deus não pode ver Deus, porque Deus não se vê num lugar, mas através de um coração puro. Não são os olhos do corpo que procuram Deus. Ele não é captado pelo olhar, nem tocado pelo tato, nem ouvido numa conversa, nem reconhecido numa atitude. Julgamo-lo ausente e vemo-lo. Está presente e não o vemos. Aliás, nem todos os apóstolos viam Cristo. Foi por isso que ele lhes disse: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me reconheceis? Com efeito, todo aquele que conheceu qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento. Esse viu também Cristo, viu também o Pai. No que nos toca, não é segundo a carne que conhecemos Cristo, mas segundo o Espírito. O Espírito que está diante da nossa face é ungido do Senhor, o Cristo. Que Ele se digne, na sua misericórdia, cumular-nos com toda a plenitude de Deus, a fim de que o possamos ver. Assim sendo, poderemos apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem, para que tenham também um encontro com o Salvador. O que você fala de Jesus, você o diz com conhecimento de causa? Você conhece Jesus porque lê muito sobre ele, ou porque encarna a sua palavra como uma comida para a sua alma? O que você fala de Jesus, você o diz com conhecimento de causa? Você conhece Jesus porque leu muito sobre ele e porque encarna a sua palavra como uma comida para a sua alma?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.